Sabe aquela ideia de que um pequeno ato quase insignificante, se repetido todos os dias, pode ser o começo de uma transformação enorme? Pois é, hoje vamos mergulhar na sabedoria de um almirante da Marinha dos Estados Unidos para entender como a atitude simples tem o poder de mudar não só a nossa própria vida, mas quem sabe, até o mundo. Tudo começa com essa frase, simples, direta, mas com uma força impressionante. O almirante McRaven basicamente resumiu o que aprendeu nos 6 meses brutais de treinamento dos SEALs, a tropa de elite da Marinha, em 10 lições de vida que servem para qualquer pessoa. Então, vamos lá. Parece até piada, né? Arrumar a cama para mudar o mundo. Mas o ponto aqui é que esse hábito diário é, na verdade, a fundação para uma vida de disciplina, de resiliência e, no fim das contas, de grandes conquistas. É o primeiro dominó que, ao cair, derruba todos os outros. Bom, e aqui vamos nós para a primeira lição, que era também a primeira obrigação de todo santo dia no treinamento dos SEALs. Um começo bem básico, mas que, como vamos ver, definia todo o resto do dia. Imagina a cena. Nos alojamentos super simples, o dia não começava com alarme suave, mas sim com uma inspeção de cama que era um verdadeiro teste de fogo. Os instrutores olhavam cada milímetro e até jogavam uma moeda no lençol. Se a moeda não quicasse, o recruta já começava o dia com uma falha. Perfeição era o mínimo. Agora, o pulo do gato é que isso não tinha a ver com limpeza ou organização. Era sobre psicologia. Cumprir a primeira tarefa do dia, e cumprir bem, já dá um pequeno sentimento de orgulho. E isso cria um efeito cascata, sabe? Incentiva a fazer a próxima tarefa e a próxima. E tem mais, se por acaso o dia for um desastre, a pessoa volta para casa e encontra uma cama arrumada, um lembrete de que algo deu certo e que o amanhã pode sim ser melhor. Ok, depois de dominar a primeira tarefa do dia, a gente avança para um outro campo de batalha, a mente. As próximas lições são sobre construir aquela força mental, sabe? Aquela armadura interna para aguentar os trancos que a vida inevitavelmente dá. Empanado de areia. Esse era o nome de um dos castigos mais criativos e desconfortáveis do treinamento. E por trás de todo aquele perrengue físico vinha uma lição muito dura sobre injustiça. Algo que todo mundo enfrenta uma hora ou outra. O mais curioso é que, muitas vezes, o castigo era completamente aleatório. Um recruta podia estar com um uniforme impecável e, mesmo assim, ser mandado para o mar. A lição? A vida não é justa. Ponto. Não adianta se lamentar ou procurar culpados. É só seguir em frente, focado na próxima missão, mesmo coberto de areia. E de forma parecida, qualquer outra falha durante o dia levava ao chamado circo. Eram 2 horas a mais de exercícios pesadíssimos, pensados para quebrar o moral de qualquer um. O objetivo, claro, era desmoralizar, mas o resultado para quem aguentava era o oposto. E aqui a gente viu um paradoxo incrível. Esse ciclo de errar, ser punido e se esforçar mais ainda, que deveria enfraquecer, na verdade, tornava os recrutas mais fortes e resilientes que os outros. Eles aprendiam na pele que o fracasso não era o fim da linha, mas sim um degrau para ficar mais forte. Mas olha, dominar a si mesmo é só metade da história. E isso nos leva à terceira parte, a importância de encontrar força nos outros. O treinamento SEAL mostra o tempo todo que ninguém, absolutamente ninguém, consegue vencer sozinho. Vamos ver como. As equipes de 7 recrutas precisavam remar botes de borracha em meio a ondas que pareciam monstros. Ali, o sucesso dependia totalmente da sincronia. Se um colega fraquejasse, os outros tinham que remar ainda mais forte para compensar. Era uma lição prática de que o destino de um está ligado ao destino de todos. Durante uma inspeção, um instrutor enorme olhou para um dos menores recrutas da turma, um rapaz de 1,60, e sussurrou essa frase no ouvido dele. Foi um lembrete poderoso de que o que importa não é o tamanho do corpo, mas o tamanho do coração, da determinação. A força de verdade vem de dentro. Pensa no cenário. Nado noturno em águas conhecidas por serem cheias de tubarões, lá na ilha de San Clemente. O medo era real. E os instrutores davam um conselho bem específico, que servia para muito mais do que apenas sobreviver a um encontro no mar. A instrução era clara. Se um tubarão começar a rodear, a ordem é não fugir. É para se manter firme, encarar, e se ele atacar, a resposta é um soco bem no focinho. Isso, claro, não era só sobre tubarões. Era uma grande metáfora sobre como lidar com tiranos e bullies da vida real. Não se deve recuar, mas sim mostrar coragem e se impor. Com isso, a gente chega nas lições finais. Elas são sobre estar à altura dos maiores desafios da vida, principalmente naqueles momentos em que tudo parece escuro e sem saída. Havia um recorde na pista de obstáculos que ninguém conseguia bater. Parecia impossível.
Até que um recruta resolveu abandonar o jeito seguro de descer pela corda e arriscou tudo, deslizando de cabeça. É uma lição sobre ousadia. Às vezes, para alcançar o extraordinário, é preciso arriscar o fracasso. Nas missões de ataque submarino, o ponto de maior escuridão é exatamente embaixo do navio inimigo. É lá, no momento de maior perigo e confusão, que os SEALs precisam estar mais calmos, mais focados. A lição é que o nosso melhor tem que aparecer nos nossos piores momentos. Durante a terrível semana infernal, os recrutas estavam atolados em lama gelada, exaustos, com moral no chão. Foi quando um deles, sozinho, começou a cantar. Aos poucos, um aqui e outro ali começaram a cantar também. A esperança daquele único recruta contagiou o grupo inteiro e deu a força para eles continuarem. Uma pessoa pode sim inspirar todas as outras. E bem no centro do pátio de treinamento fica um sino de bronze. Aquele sino é um símbolo, a representação da tentação. Qualquer um que chegasse no seu limite podia ir lá, tocar o sino 3 vezes e pronto. O sofrimento acabava na hora. É a saída fácil, sempre ali, à vista de todos. Mas a lição definitiva sobre nunca desistir não veio do treinamento, e sim de um encontro do almirante McRaven num hospital no Afeganistão. Ele conheceu um jovem soldado de 19 anos chamado Adam Bates. Mesmo depois de ter sofrido ferimentos terríveis, a primeira preocupação do soldado Bates não foi com a própria dor, foi em tranquilizar quem estava ao redor. Com muita dificuldade, ele usou a linguagem de sinais para passar uma mensagem de uma força, de uma resiliência que é difícil até de imaginar. E essa é a 10ª e última lição, talvez a mais importante de todas. Não importa a dificuldade, não importa a dor, não importa as circunstâncias. A recusa em desistir dos próprios sonhos, em tocar o sino, é o que, no final das contas, nos define. Então, ao abraçar essas lições, desde arrumar a cama até usar mais, enfrentar os medos e, acima de tudo, nunca, jamais desistir, uma pessoa não só transforma a própria vida, como acaba inspirando todo mundo ao redor. A pergunta que fica é qual vai ser a pequena tarefa de cada um para começar a mudar o seu próprio mundo amanhã.